Um bom dia a todos, a graça e a paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Que este domingo seja um domingo especial, um domingo de bênção para todos os irmãos. Vamos dar sequência, meus amados, na nossa escola bíblica dominical, onde nós estamos aí estudando um tema muito relevante nos dias de hoje e onde nós estamos abordando aí o que significa ser membro de uma igreja saudável. Hoje nós estamos na aula número 2, onde nós vamos abordar aí o seguinte tema. O que é um membro comprometido? Então esse vai ser o tema que nós iremos abordar nessa segunda aula desse material do Tabit. O livro está logo aqui embaixo para quem quiser adquirir. O que é um membro de igreja saudável? Dispenso que os comentários, porque já fiz na primeira aula. É um material que vai tratar exclusivamente da questão da membresia da igreja, o comportamento dos membros, a membresia defendida dentro de um contexto bíblico. Então é um material riquíssimo para quem quer glorificar a Deus através de uma igreja local. Então hoje o tema é o que é um membro de uma igreja, o que é um membro comprometido, aliás, e o nosso propósito aqui é entender o que é uma membresia bíblica. Nós vamos entender que a igreja, irmãos, ela é o corpo de Cristo. E só por isso nós já entendemos que devemos ter aí um compromisso com a igreja local. Muito bem, meus irmãos, vamos avançar então aqui. Vamos começar a aula, na verdade, né? Glória a Deus. Irmãos, muito bem. Hoje existe uma grande dificuldade em relação a entender essa questão de membresia. Nós temos observado em nossos dias uma imensa dificuldade para entender aí esse assunto igreja e membresia local. É um desafio para os pastores nos dias de hoje tratar esse assunto e mostrar para os membros, até mesmo os membros da igreja local, a importância e a realidade bíblica para levar a sério a membresia da igreja. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 2, que tem por título Um Membro Comprometido. Mas antes, irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de algumas dificuldades que as pessoas têm para entender esse assunto de membresia de igreja e de entender que o comprometimento deve ser sério. Então, por quê? Algumas pessoas elas não são comprometidas com a membresia de uma igreja local. Bom, primeiro é a ignorância. Algumas pessoas não são instruídas ou instruídos, né, sobre o assunto. Então trata a membresia de igreja, irmãos, como algo secundário, algo terceiro na sua vida. Enfim, ser membro de uma igreja não tem nenhum valor. Para mim, seguir uma igreja local, congregar numa igreja local, para mim não vale nada. Então isso são falas que têm a ver com a ignorância, porque a pessoa não conhece as escrituras e surge esse tipo de comentário maldoso, né? Essas pessoas, por ignorância, não consideram a visão bíblica da igreja local, não sabe nada de Bíblia, não conhece o que a palavra de Deus vai falar sobre a membresia local e o comprometimento que o membro deve ter com a igreja. Então é uma dificuldade hoje que nós temos que falar aqui, por que a membresia de uma igreja é descartada? Primeiro motivo, por ignorância, a pessoa não conhece.
Segundo, o Tabit ele coloca esses 3 pontos aqui que eu estou citando na aula como uma grande dificuldade das pessoas não quererem ter compromisso com a igreja local. Aliás, com a igreja de Cristo, né, irmãos? Então o Tabit ele vai tratar aqui, nessa lição, que existe aqueles que estão indecisos. E por isso, não assumir o compromisso de ser membro de uma igreja local e um membro comprometido. Então, temos aí a primeira dificuldade, a ignorância, os indecisos, e o Tabit mostra que existe aqueles cristãos solitários. Isso você vai encontrar no livro, na página 66. Então o Tabit ele mostra o que para nós em relação à dificuldade? Que tem cristãos, além de cristãos ignorantes, aqueles que não conhecem o assunto e falam e tratam a membresia da igreja local como descaso, tem aqueles indecisos, é verdade, mas nesse terceiro ponto, o Tabit ele vai mostrar para nós, irmãos, que existem os cristãos solitários. Estes não querem ser sobrecarregados com os fardos da membresia, então são pessoas que não querem compromisso nenhum com a igreja local. Tabit mostra isso no seu livro. Segundo, são pessoas que não querem ter... essas pessoas que não querem entender a membresia bíblica, não querem ter pessoas intrometidas em suas coisas. Isto quer viver a vida de forma isolada e não deseja que ninguém opine na sua vida, nas suas coisas pessoais. Então, são cristãos solitários, que não expõem a sua vida por nada e também não querem compromisso com a igreja local. E eu entendo aqui, só complementando, irmãos, eu entendo que nessa parte aqui faz todo sentido o que Tiago falou, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros. E quando um cristão ele tem essa característica de solitário, ele não vai conseguir, primeiro, participar da ceia. Já começa por aí. Como vai participar da ceia, sendo que a ceia é dada no corpo de Cristo? Já começa por aí. É outro ponto. Como que vai colocar na prática, Tiago 5,16? Confessai os vossos pecados uns aos outros, se a pessoa é solitária. Então a gente começa a perceber uma incoerência bíblica. E isso é uma dificuldade, é uma realidade, e realmente existe cristãos solitários que não dão valor à membresia de uma igreja local. E o Tabit ele vai pegar um pouco pesado aqui, mas é uma realidade. Geralmente, esse grupo de cristãos que não entenderam ainda a membresia bíblica, elas querem ir aos cultos da igreja, querem consumir o que necessitam e sair descomprometidos. Enfim, não tem nenhum compromisso com a igreja de Cristo, com a igreja local. Então, nessa introdução, eu quero mostrar que realmente, irmãos, existe uma dificuldade de entender a membresia bíblica, a membresia de uma igreja local. E o Tabit, sem enrolação, irmãos, ele vai mostrar que isso acontece muitas vezes por ignorância. A pessoa cria uma opinião sem ter um respaldo bíblico e aí dessa forma despreza tudo que foi construído no Novo Testamento. Realmente, tem aquelas pessoas que são indecisas de querer assumir um compromisso na igreja local. E aí eu abro um parênteses e digo que talvez essa indecisão tenha uma causa, tenha um histórico de mágoas passadas, decepções com líderes passados, mas não é desculpa, irmãos. A gente não pode generalizar todas as coisas. Então, realmente, essa indecisão é um perigo para desfrutar daquilo que Cristo tem para nós como corpo no Novo Testamento. E o Tabit conclui dizendo que tem os cristãos solitários. São aqueles consumidores. Só querem consumir, mas não colaboram com nada. Então essas são as dificuldades que o Tabit
vai defender no seu livro. Não é ideia minha, é ideia do autor do livro, mas eu concordo com ele e assino embaixo 100%. É uma realidade hoje e a gente não pode negar. Goste quem gostar, enfim, tô junto com o pastor Tabit aqui e são dificuldades que nós enfrentamos, irmãos. E alguns aí que estão assistindo a aula, acredito que concordam comigo, que é um assunto que nós devemos levar muito a sério, irmãos. Não dá para nós aí brincarmos de ser membros de uma igreja local ou da igreja de Cristo. Muito bem, entendendo, irmãos, as dificuldades, agora vem a pergunta-chave, né? Deixa eu me organizar aqui. Agora vem a pergunta-chave. Pastor, me tira uma dúvida. Ser membro de igreja é uma ideia bíblica? Pastor não está inventando essa história aí, pastor? Ou realmente ser membro de uma igreja é uma ideia bíblica? Olha, irmãos, eu vou apresentar aqui 3 pistas e aí você vai poder entender que realmente, irmãos, a membresia de igreja não é coisa inventada por homem. Nós vamos perceber que a membresia de igreja é uma ideia bíblica. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Para você, a Bíblia é sua regra de fé? Se a sua resposta for sim, então você vai ter que se submeter à palavra de Deus. Porque nós vamos ver que membresia de igreja não é historinha. Nós vamos perceber que membresia de igreja, irmãos, é algo bíblico. Então o Tabit, ele vai mostrar aqui no livro dele 3 provas que realmente mostram claramente que a igreja, a membresia de igreja é algo bíblico. Então, primeiro, quando nós vamos ler o Novo Testamento, nós vamos perceber uma coisa. Nós vamos perceber, irmãos, que existe uma liderança eclesiástica. Nós vamos perceber que existe uma liderança eclesiástica. Então, nós não podemos negar. Nós percebemos que existe uma liderança no Novo Testamento e só por isso já podemos perceber a existência da igreja local. Então, o Novo Testamento, ele vai mostrar para nós, irmãos, que de fato existe uma liderança no Novo Testamento. Então, segue aí o raciocínio. Será que é bíblico a membresia de uma igreja local? Então, no Novo Testamento, nós vamos ver que existe uma liderança. Essa liderança, ela é exortada a pastorear o rebanho de Deus. No livro que nós estamos aí estudando, o autor, o Tabit, ele diz as seguintes palavras: não faz sentido. Se os líderes não são responsáveis por um grupo e esse grupo não está de alguma maneira ligado aos líderes. Então o Tabit, ele vai dizer o quê? Não faz sentido. Ter líderes, a Bíblia apresentar líderes do Novo Testamento e não ter liderados, e não ter um corpo para eles liderarem. Então, se tem uma liderança no Novo Testamento, é claro, irmãos, que tem uma igreja. Então, a ideia, irmãos, de nós falarmos sobre membresia de igreja é bíblica, irmãos. É isso que eu quero mostrar nessa aula para os irmãos. E temos base bíblica, irmãos, para isso? Com toda certeza, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, diz o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja.
Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, Paulo aqui, em 1 Timóteo capítulo 3, ele apresenta o quê? Um líder e as suas qualificações. Então, é bíblico, irmãos, a membresia de igreja? Ora, a pista é bem clara. Se existe líderes, se existe bispo, pastor no Novo Testamento, é claro que esses líderes não estão pastoreando o vento. É claro que esses líderes não estão pastoreando animais. Eles estão tomando conta de pessoas. Então, somente pelo fato de existir uma liderança no Novo Testamento, já podemos defender com toda certeza que a membresia de igreja, ela existe e é bíblica, porque Deus colocou lá líderes para tomar conta desse corpo, o corpo de Cristo. Agora, outra evidência, irmãos, no Novo Testamento, que nós vamos perceber aqui, é a questão da disciplina eclesiástica. Ora, segue a lógica comigo, irmãos. A ideia de membresia de igreja é bíblica? Ora, já vimos aqui no primeiro ponto, se tem uma liderança que Deus levantou, é claro que essa liderança não toma conta de vento. É uma liderança que toma conta de pessoas. Só por isso já é uma pista no Novo Testamento que a igreja é um corpo e tem líderes. Então é uma ideia bíblica e nós podemos defender com toda certeza. Agora, olha que interessante. O segundo ponto, irmãos, fala que este corpo, o corpo de Cristo, tem disciplina. Nós vamos perceber lá em Corinto que teve um caso, irmãos, que o camarada ele estava com problema de imoralidade sexual, ao ponto de deitar com a esposa do próprio pai. E aí, se você ler 1 Coríntios capítulo 5, você vai perceber que Paulo manda excluir ele da igreja, porque é um pecador obstinado. Pecou, não se arrependeu, continuou nas práticas do pecado, então Paulo manda excluir. Então, veja bem, irmãos, a membresia de igreja bíblica, ora, é bíblica por quê? Porque nós vimos que no Novo Testamento existem líderes, já é uma grande pista. E esses líderes não estão pastoreando vento, nem animais, mas pessoas. E agora, irmãos, como nós sabemos que existe um corpo e este corpo tem líderes, nós vamos perceber que no Novo Testamento, esse corpo, o corpo de Cristo, existe regras, existe disciplina nesse corpo. O Tabit, na página 68, ele diz o seguinte: parte do motivo por que a Bíblia ordena a disciplina eclesiástica é que distinções claras devem ser mantidas entre o povo de Deus, a igreja, e o mundo ao seu redor. Então, por que deve ocorrer a disciplina eclesiástica dentro do corpo de Cristo? O Tabit ele vai dizer que essa disciplina deve ter para fazer a distinção. Quem é de Deus e quem não é. Quem é o povo de Deus, quem é a igreja e quem é o povo do mundo. Então, ser membro da igreja implica em quê? Em ter um bom testemunho. Quando a nossa vida não condiz com aquilo que nós aprendemos na lei de Deus, quando os nossos pecados são escandalosos ao ponto de nos tornarmos maus testemunhos, significa que nós precisamos passar por uma disciplina. Então, o Novo Testamento mostra que existe uma liderança que lidera o corpo de Cristo. Nós vamos aprender aqui no ponto 2, estamos aprendendo agora que dentro do corpo de Cristo existe uma disciplina. Olha que interessante, irmãos. Olha o que Jesus vai falar sobre a disciplina eclesiástica.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E aí Jesus conclui: e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. O que é isso, irmãos? O que Jesus está ensinando? Que dentro da igreja existe uma disciplina. Jesus ele mostra aqui o processo da disciplina. Repreender o irmão, você e ele. Se o teu irmão ouvir, você ganhou o seu irmão. Acabou a conversa ali. Se aquele irmão pecador que não quer se arrepender não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas, para que a palavra seja confirmada. Se ele não ouviu 2 ou 3 testemunhas, leve-o perante a igreja. Se também não escutar a igreja, Jesus vai dizer: considera-o como gentil e publicano. O que é isso? Disciplina na igreja local. É o método que Jesus está ensinando. Aí a pergunta que me vem na mente: membresia, ser membro de uma igreja, ser membro de igreja, é uma ideia bíblica, irmãos? Nós estamos percebendo que sim. Nós estamos percebendo que existe uma liderança. Isso aqui são pistas que não nos deixam dúvida que existe a ideia de membresia de igreja. Se tem uma liderança que foi levantada por Deus, irmãos, essa é a maior pista. Esses líderes estão lá pastoreando e não estão pastoreando o vento. Se tem uma liderança, é porque tem uma igreja. E essa igreja tem disciplina. E o que pesa muito aqui, irmãos, é que Jesus cita. Ele citou a igreja. Jesus ele mostra para nós o processo da disciplina. Eu até destaquei aqui, se há disciplina, existe igreja. Essa é uma prova real que a membresia da igreja é bíblica. Se tem uma liderança, se o Novo Testamento mostra uma liderança e a disciplina nessa igreja, no corpo, irmãos, não dá para falar que não existe membresia de igreja. Isso aqui são provas reais, bíblicas, que realmente a ideia de membresia existe. E aí, irmãos, outra afirmação, outra prova que nós podemos usar para falar que a membresia de igreja bíblica é o amor comprometido, né? E aí eu separei aqui um pedaço do livro para nós refletirmos aqui, né? O Tabit vai dizer assim, falando sobre o amor comprometido. Então ele diz aqui: a marca distintiva do discipulado é o amor. Amor semelhante ao que Jesus exerceu para com os seus seguidores. Amor tão visível que os homens reconhecerão o discípulo como pertencente àquelas pessoas que seguem a Jesus. Não é surpreendente, então, que um cristão saudável seja alguém que está comprometido em expressar esse tipo de amor aos outros cristãos. O melhor lugar para os cristãos demonstrarem esse amor é a Assembleia do Povo de Deus chamada Igreja Local. Não admiramos que o autor da Epístola aos Hebreus nos instruiu nestes termos: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 a 25. A frequência fiel à igreja está associada
com o estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. A igreja local é o lugar, e aqui eu destaquei, em que o amor é demonstrado de maneira mais visível e convincente entre o povo de Deus. Este é o lugar em que o corpo de Cristo é mais claramente apresentado ao mundo. Irmãos, olha que coisa impressionante, que coisa linda isso daqui. A essência da membresia, o amor comprometido. Nós lemos aqui, acabamos de ler aqui, nessa parte do livro, o Tabit ele cita Hebreus 10, 24 e 25, onde existe uma exortação nesse texto bíblico, onde o autor ele vai dizer para nós, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, qual é o local onde nós podemos demonstrar amor uns pelos outros? Na igreja, o corpo de Cristo. E nós, como corpo de Cristo, tendo esse tipo de comportamento e postura, o mundo verá em nós, a igreja local, essa união, esse amor comprometido uns com os outros, e a igreja vai glorificar a Deus pelas suas obras. Como que eu posso amar uns aos outros? Como que eu vou viver, irmãos? Amai uns aos outros, se eu não estou em comunhão. Então isso aqui é uma prova muito clara que existe base bíblica para uma igreja local, irmãos. Então, não tem como nós negarmos aí que existe a membresia de igreja no Novo Testamento. Se o Novo Testamento tem liderança, é porque tem igreja. Se essa igreja existe, ela tem disciplina. E se tem disciplina, tem igreja. E a essência da membresia é o amor comprometido. Como vamos participar da ceia, irmãos, isolados? Como vamos viver uns aos outros? Não tem como. Então a ideia de igreja é uma ideia bíblica. A igreja não é invenção do homem, como pensam aí alguns, de maneira nenhuma. Então, fica tranquilo. Nós temos que defender a ideia bíblica que a igreja ela não é invenção humana e que ela existe para um propósito de glorificar a Deus e promover comunhão entre o povo de Deus. Então, terminamos aqui esse tópico e defendendo aí que existe a igreja na Bíblia. Então, se alguém falar para você um dia, mas para que ir na igreja? A igreja é coisa de homem, foi o homem que inventou para ganhar dinheiro. Então, tem aí as bases bíblicas e os motivos a qual você pode apresentar para as pessoas a importância de ser membro de uma igreja e que realmente a igreja existe e é uma doutrina bíblica. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Vamos avançar aqui na nossa aula da escola bíblica. E agora, irmãos, a parte final aqui é uma pergunta chave, né? A pergunta que nós temos que trabalhar aqui. Bom, até agora nós já vimos que existe aí base bíblica para uma igreja existir. A igreja é uma ideia espiritual. Agora, irmãos, já que a igreja é uma ideia bíblica, né, a pergunta é, o que é um membro de igreja comprometido? Porque a proposta da nossa aula é essa, é mostrar o que é um membro de igreja comprometido. Na sua opinião, irmãos, tem membros que não são comprometidos com a igreja? Na sua opinião, existem membros que não têm compromisso com uma igreja local e com a sua liderança? E uns com os outros? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Será, irmãos, que existe membros que não têm compromisso? Eu sei que não dá para nós interagirmos agora, mas
Fica aí para você conversar na sua casa, entre a sua família, ou você refletir. Eu separei aqui algumas características de um membro comprometido. E tudo isso eu tirei do material que nós estamos estudando aqui. Muito bem, irmãos. O primeiro ponto. Um membro comprometido, segundo o Tabit, ele frequenta regularmente. Como eu posso falar? Eu sou um cristão comprometido com Deus e com a sua palavra. Mas eu trato o culto como coisa secundária na minha vida. Eu troco o culto por um aniversário, por uma festa. Eu deixo a preguiça falar mais alto. E eu pergunto, quem aqui de vocês já foi no culto cansado? Nossa, eu vejo o presbítero Anderson de vez em quando, chega na igreja até de uniforme para louvar o Senhor. Glória a Deus por isso. E continue, presbítero Anderson, você que está ouvindo essa aula aí, nesse mesmo ritmo. Claro, agora nós estamos em quarentena, não tem como você mostrar isso na prática, mas não é para meritar você não, isso aí é para a glória de Deus, e a palavra de Deus diz que nós temos que dar honra a quem merece honra. Mas, irmãos, é uma realidade. Como nós vamos falar, como nós vamos querer cobrar, se nem congregar nós congregamos? Como que nós vamos querer apontar alguma coisa, se nem frequente nós estamos? Como que nós vamos glorificar a Deus, viver todos os princípios bíblicos, se nós não frequentamos regularmente? Então, a palavra de Deus vai nos confrontar em relação a isso, não é a ideia do pastor. Realmente, esse livro aqui é um livro que caiu muito bem aqui no Brasil. Realmente, para a gente abrir a mente. Lembrando lá em cima, nós aprendemos que um dos pontos a qual a pessoa não entende a membresia bíblica é a ignorância. Mas eu quero arrancar isso como desculpa para você realmente ser um membro comprometido. Então veja bem, irmãos, um membro comprometido, de fato, ele vai frequentar regularmente. E aí o Tabit, na página 69, ele vai nos dizer: este é o primeiro e o mais importante ministério de todo cristão na igreja local. Estar presente, ser conhecido e ser ativo são as únicas maneiras de tornar o amor cristão possível. É sério. Então um cristão comprometido, ele frequenta regularmente a igreja. Ele está presente, como falou o Tabit, ele é conhecido. Ele não é um visitante. Ele é ativo. E isso, segundo o Tabit na página 69, é a única forma de mostrar o amor cristão verdadeiro no corpo de Cristo. Então nós não estamos brincando de ser igreja. O povo de Deus tem que entender essa doutrina e levar a sério. Pastor, mas tem a base bíblica para o pastor cobrar em plena aula da escola bíblica que eu frequente regularmente? Porque eu só acredito vendo, pastor. Eu sou Tomé. Se tiver base bíblica, eu perco todo o meu argumento. Até porque, pastor, a minha regra de fé, e eu defendo isso, é a Bíblia. Ora, que bom você falou isso de boca cheia. Que bom que você falou, a Bíblia é minha regra de fé. Era tudo que eu queria ouvir de você. Então veja bem, tem base bíblica sim. Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz o autor de Hebreus: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Opa! E agora vem o confronto para nós, irmãos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Veja bem, o escritor de Hebreus está dizendo, irmãos, não deixando a nossa congregação. Isso daqui, no linguajar simples, é um puxão de orelha. Então, um cristão comprometido, de fato, irmãos, ele
ele tem que frequentar regularmente. É claro que existe algumas situações que é complicada, como quando a pessoa está enferma, impossibilitada de sair de casa pela enfermidade. Aí, irmãos, é muito justificável. Por motivo de trabalho. Nós temos essa compreensão, mas fora isso, deixar de congregar regularmente por preguiça, por festa de aniversário, deixar de cultuar a Deus por estas coisas, é pecado. Nós somos exortados a quebrar isso daí. Então, a primeira característica de um membro comprometido irmãos, que ele frequenta regularmente o culto. É isso que o Tabit vai mostrar aqui. Muito bem. A segunda marca de um membro comprometido, irmãos, qual é? Ele edifica os outros. E olha que interessante. Na reunião pública, há um crescimento mútuo para todos na reunião. Então, quando eu frequento a igreja, irmãos, quando eu congrego nos cultos, o que acontece nessa reunião pública? Existe ali, irmãos, um crescimento para todos. Nós somos edificados quando congregamos. E aí nós vamos ver o que na palavra de Deus? Lá em Efésios 4, 11 até o 16, Paulo disse assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí, para quem diz que não tem liderança e não tem corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é um grupo de pessoas, está aí, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, irmãos, em relação à segunda característica de um membro comprometido, é que ele é edificado na reunião pública, o culto é para edificar a vida dele, porém, existe uma edificação uns para com os outros. Então, quando eu sou edificado, quando eu congrego, eu sou edificado pela pregação, pela adoração ao Senhor. Porém, quando eu congrego, eu passo a edificar uns aos outros. E aí, é algo que nós temos falado na nossa igreja, nesse contexto de um edificar o outro, que existe lá os pais, que são aqueles cristãos mais maduros na fé, que já têm uma experiência, já são batizados. Os pais, eles devem ser o exemplo. Aí nós vimos que existe aí os jovens, que são aqueles cristãos que não têm tanta experiência como os pais, mas já têm uma maturidade na fé. Então, tanto os pais como os filhos devem ser o quê? O exemplo para os novos convertidos. O nosso comportamento como pai, como jovens na fé, pessoas mais maduras, devem ser o exemplo para os novos convertidos. A nossa vontade deve ficar em segundo plano. Ainda que nós soframos, nós temos que ser o exemplo para os filhinhos. Então, um membro comprometido, ele frequenta regularmente, ele frequentando regularmente, ele é edificado na reunião pública, porque ouve a palavra de Deus. Segundo, ele também tem a oportunidade de edificar um ao outro. Então, quando um edifica o outro, ele está sendo um membro comprometido. Terceiro, irmãos,
o membro comprometido, ele sempre vai buscar a reconciliação. Então, isso é marca de uma pessoa que atingiu a maturidade cristã. E aí o Tabit vai dizer aqui, em relação a esse membro que é um membro comprometido e tem essa marquinha da reconciliação, o Tabit vai dizer: o membro de igreja comprometido se esforça para reparar rupturas tão rápido quanto possível, antes mesmo de continuar a Deus no culto público. Então, o que Tabit vai tratar aqui? Se eu tenho alguma mágoa com um irmão, eu não vou virar a cara, eu não vou chegar na igreja e justamente porque eu estou emburrado ou emburrada naquele dia, eu não vou cumprimentar ninguém. Pelo contrário, o Tabit vai falar que nós temos que ter uma maturidade e nós temos que se esforçar a pedir perdão para o irmão, a reconhecer que nós erramos, porque muitas vezes, irmãos, nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, nós somos de nariz empinado. Eu já contei para os irmãos, no meu histórico lá atrás, há 20 anos atrás, eu tive problema também, eu fui orgulhoso, deixei de participar de ceia, já compartilhei com os irmãos sobre isso. Chegava na igreja, eu estava com problema com o irmão A, B, C, isso eu estou falando de 20 anos atrás. E eu falo, irmãos, a gente só perde com isso. É o nosso orgulho besta, a nossa arrogância. Se ele não vir conversar comigo, eu não vou. Se ela não me cumprimentar, eu não vou cumprimentar ela. Problemas pessoais interferindo na minha comunhão espiritual. Então, um cristão comprometido, ele vai buscar, irmãos, a reconciliação. E aqui tem uma coisa grave, viu, irmãos? Eu sei que é um tema que, se o pastor for pregar isso aqui num culto, eu tenho certeza que é difícil hoje ouvir um pastor pregar esse texto aqui, porque vai afetar o bolso da igreja. Então, olha o que diz Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar da tua oferta, vai reconciliar primeiro com o teu irmão e depois vem depressa e apresenta a tua oferta. Então a gente percebe que Jesus, ele nos ensina a nós fazermos a reconciliação com irmãos. Então um cristão comprometido é aquele cristão trabalhado por Deus, é aquele que não deixa o seu orgulho, não deixa o seu ego, não deixa a sua vontade afetar a comunhão de uns para com os outros. E isso é importante para nós, irmãos, nós que trabalhamos na visão de uma igreja que quer a comunhão, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos sujeitos a erro, nós somos sujeitos a passarmos dores de cabeça em casa, no serviço, problemas pessoais, mas jamais desconte isso no seu irmão, no seu discípulo, na sua discípula. Pelo contrário, se esforce para reconciliar, para tratar bem as pessoas, cumprimente todas as pessoas da igreja, se você tem essa possibilidade, não fique brigado, mordendo um ao outro. Como disse, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, ele usa o termo morder. Pelo contrário, que nós tenhamos essa maturidade de buscar a reconciliação, irmãos. Então o Tabit ele vai mostrar para nós que um membro comprometido, ele frequenta a igreja regularmente, ele edifica uns aos outros, ele busca a reconciliação, e o Tabit não vai esconder isso da gente, ele vai mostrar para nós que há momentos pesados no corpo de Cristo. Não existe a igreja perfeita, irmãos. A igreja é formada por pecadores. Então, não há motivo para eu sair da igreja porque o irmão pisou no meu pé, porque o irmão A não me cumprimentou, o irmão B não me cumprimentou. Vai ter momentos de tensão, que nós vamos ter que suportar uns aos outros. E um membro comprometido, que já atingiu essa maturidade, ele vai entender, irmãos, que realmente nós temos que suportar uns aos outros. Veja que o autor, o Tabit,
ele vai falar no livro Os Ministros da Reconciliação. Só lembrando, irmãos, Deus deu a nós, os membros, esse ministério da reconciliação, tá? Os ministros da reconciliação têm de ser pacientes e longânimos. O que é longânimo? É aquela pessoa que ela demora para ficar irada. Mas isso é fruto do Espírito Santo. E lembrando que os frutos do Espírito Santo, irmãos, lá em Gálatas capítulo 5, é a paciência, é o amor, é a longanimidade, é uma pessoa que demora para se irar. Então, isso é fruto do Espírito Santo. Então, quem diz eu sou cheio do Espírito Santo, tem que ter os frutos do Espírito Santo. E isso implica em suportar um ao outro. Eu entendo, a nossa natureza pecaminosa, às vezes, é igual a natureza de Caim, que quer matar o seu próprio irmão. Mas a exortação bíblica e uma característica de um membro comprometido na igreja local e no corpo de Cristo é uma pessoa paciente, longânima. E aí, continuando a leitura, tem de ser caracterizados por humildade, de modo que não pensem em si mesmo mais do que convém. Eles devem suportar os desapontamentos e as frustrações, as perdas, os ataques, as zombarias e as ofensas. Por levarmos os fardos uns dos outros, cumpriremos a lei de Cristo. Então, um membro comprometido, ele não vai deixar comprometer a comunhão da igreja. Ele vai suportar, ainda que seja atacado, ainda que ele fique decepcionado, maltratado por irmão A, por irmão B, ele vai suportar, irmãos, uns aos outros. E aí é importante nós falarmos que Jesus também falou, irmãos, que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Como posso falar eu não perdoo? Então, são marcas, né, de um membro comprometido. Ele vai suportar uns aos outros. Então, só para nós recapitularmos aqui, irmãos, o que é um membro de igreja comprometido? Ele vai frequentar a igreja regularmente, ele edifica uns aos outros, ele busca a reconciliação entre os irmãos, ele suporta uns aos outros. E aqui vamos ver também outra característica. Ele prepara-se para as ordenanças da igreja. E o que significa isso? O Tabit vai explicar para nós. Um dos privilégios de ser membro da igreja local é a participação nas ordenanças de Cristo, o batismo e a ceia do Senhor. Além disso, esses privilégios nos oferecem proclamações visíveis das boas novas de que Cristo morreu por pecadores e ressuscitou para a vida eterna. Portanto, é uma grande tragédia o fato de que cristãos negligenciam as ordenanças que Jesus mesmo estabeleceu há 2000 anos. Um membro de igreja comprometido se regozija com o batismo de novos crentes e examina o seu próprio coração em preparação para unir-se à família de Deus na ceia do Senhor. Ele recebe esses exercícios espirituais como meios de graça, meios que prestam testemunho visível quanto aos resultados do Evangelho em sua vida e na vida da igreja congregada. Então, irmãos, um membro comprometido, ele se prepara para o batismo, ele está presente em novos batismos de novos convertidos, ele participa da ceia. E aí eu quero fazer uma pergunta. Quantas ceias você deixou de participar na sua igreja local? De que forma você tratou a ceia algumas vezes? Isso é um perigo, irmãos. O membro comprometido, ele está ligado à sua igreja local, ele está ligado com a sua liderança, ele congrega, ele quer paz, ele quer resolver problema de forma sábia para glorificar a Deus. Ele participa da ceia, e isso é muito importante. Isso é marca
de membros comprometidos. E por último, irmãos, um membro comprometido, ele vai apoiar, ele apoia o ministério. Aí o Tabit, no seu livro, vai dizer que ele vai apoiar o seu ministério com recursos. Recursos aqui pode ser talentos, finanças, com os dízimos, com as ofertas. Ele apoia o ministério com o seu tempo. Ele separa um tempo para servir a Cristo no ministério, dedicar ao ensino, a fazer um trabalho no funcionamento da igreja local. Ele usa os seus talentos, a manutenção da obra do evangelho na igreja local. Enfim, quando nós falamos que um membro comprometido, ele apoia o ministério, ele vive a vocação bíblica no corpo de Cristo. E aí o Tabit vai dizer sobre apoiar o ministério as seguintes palavras. Ele segue o exemplo dos macedônios, aos quais se comprometeram com uma estratégia de contribuição financeira que era sacrificial, generosa e fomentada pela fé em Deus, apesar das suas circunstâncias. O que temos que primeiramente não recebemos de Deus? Então o Tabit está falando, o que nós temos, nós recebemos de Deus. O que temos que não devemos estar disposto a dar de volta a Deus em adoração? Então o Tabit ele vai tratar aqui que de fato nós precisamos apoiar a nossa igreja, apoiar o ministério de várias maneiras, com recursos que o Senhor nos deu, com o tempo, com os nossos talentos. Temos que viver a vocação bíblica. Uma vez eu comentava com um irmão de ministério a questão dessa parte das finanças. Essa parte das finanças, irmãos, é um assunto delicado. Delicado não é, mas é uma área que muitos têm dificuldade. E é uma área que tem afetado casamentos, relacionamentos. Porém, é uma área que sim, nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus ele colocou o dinheiro como Senhor. Então o dinheiro é um perigo na nossa vida. E nós temos que tomar muito cuidado em pedir sempre a direção para Deus, nessa parte das finanças, se organizarmos e falarmos, Senhor, eu quero apoiar o ministério do Senhor com as minhas ofertas, com os meus dízimos. Então, um membro comprometido, irmãos, ele vai apoiar o ministério de várias formas, com recurso, com tempo, com talentos, com as suas finanças, que eu acabei de citar aqui, os dízimos e as ofertas. E claro, quando eu falo de dízimo e oferta, não estou dizendo que é a base da igreja, é o dízimo e oferta. Mas, geralmente, um cristão comprometido, ele tem o bolso convertido ao Senhor. Como dizia um pastor amigo meu, um cristão convertido, o bolso dele também é convertido. E isso, irmãos, é bênção. É bênção para o ministério. Eu estive em Marília alguns anos atrás, participando de uma conferência. E, irmãos, eu vou falar a verdade, eu fiquei comovido com a postura daqueles membros. Primeiro que o pastor Domingos, lá em Marília, ele presta um serviço para outros pastores, de apoiar outras igrejas, prepara uma enorme mesa para servir outros pastores e não cobra nada. Mas uma coisa que eu percebi naquela igreja, como que os membros eles são ativos nos recursos, com o seu tempo, com seus talentos, para servir a igreja local. E eu não estou inventando nada, eu fui lá, fiquei uma semana, fui na casa de um dos membros, eu vi o tratamento, o cuidado, a dedicação, o compromisso daqueles membros lá com a igreja local. Então, realmente, um membro comprometido, ele vai apoiar a sua igreja local de várias formas. E isso aí
é bíblico e glorifica o nome do Senhor. Então, irmãos, nós terminamos aqui de apresentar algumas características de um membro comprometido. Ele frequenta regularmente a igreja, ele edifica uns aos outros, ele busca a reconciliação, ele suporta os outros, ele prepara-se para as ordenanças e apoia o ministério. E agora vamos partir para a conclusão e finalizarmos aí a nossa aula no nome de Jesus. Muito bem. Quero levar você a fazer algumas reflexões nesse momento. Em uma escala de 0 a 10, como você avalia o seu compromisso com a membresia da sua igreja local? Se a sua avaliação não é máxima, por quê? O que está faltando para você melhorar, atingir 10 aí, no contexto de membresia? O que você precisa fazer para melhorar como membro da igreja? Aliás, nós aprendemos que a membresia da igreja não é teoria humana, mas é princípio bíblico. E se você diz que a Bíblia é sua regra de fé, você não pode nem sequer argumentar isso daí, porque, afinal de contas, é a palavra de Deus. Mas que nota você dá para você em relação à membresia de igreja? O que você precisa melhorar? Isso eu quero que você responda para o Senhor nesta manhã. A sua igreja estimula a comunhão? Será que a igreja que você congrega estimula a comunhão? Ou de fato o problema é sua igreja, que não estimula a comunhão? Ou será que o problema é você, que não dá nenhum valor para a comunhão na sua igreja? Onde está o problema? Na igreja ou em você? Reflita também em relação a esses pontos. Tudo isso nós vimos aqui na aula de hoje. O que esses compromissos citados na aula de hoje, irmãos, pode impactar uma comunidade? Se nós colocarmos tudo isso na prática, qual será o resultado? Eu não tenho dúvida, irmãos. Coisas maravilhosas vão acontecer na nossa igreja, na nossa comunidade. Então que nós sejamos membros compromissados. O que você precisa mudar em relação à membresia? Anote no seu caderno aí 3 coisas que você precisa mudar em relação à sua membresia. E ora a Deus em cima essa semana. Pastor, eu preciso melhorar, ser mais presente, pensar mais no próximo. Pastor, eu preciso aprender a lidar com os atritos. Porque muitas vezes, pastor, eu não consigo conversar com A ou com B. Que áreas você precisa melhorar em relação à membresia? Nós possamos refletir essa manhã, mediante essa aula abençoada, e que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.